Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder. Esse é o canal Terra Firma Society, quase sem voz, quase sem ar. Coraçãozinho batendo firme aí, ó, o ventrílogo esquerdo tá meio rebelde, mas a gente vai dando um jeito. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, vir participar da comunidade Terra Firmeza, se inscrever no canal, acionar o sininho, ser mais um entre alguns e muitos, são muitos já. Você ter um número de quase 1000 pessoas te acompanhando é muito legal. Não é o canal de 1 milhão, mas eu fico muito feliz das pessoas que acompanham, que dão devolutiva. Eu acho muito legal, às vezes vem alguém assiste um vídeo antigo e fala, pô, legal esse negócio que você falou. Os vídeos antigos ainda estarem sendo assistidos por outras pessoas, né? E vamos aí no ritmo. Hoje, eu recomendo um filme de suspense, meio de fantasma, O Desvendar de um Mistério. Um filme muito legal, assim. Fazia tempo que eu não assistia. Esse aqui é Herança do Filhatão lá, hein? Um filme do Peter Medak, de 1980. Ele tem o George C. Scott, que é o cara que fez o Patum lá, né? Capitão Fantástico, se eu não me engano, que ele é um nazista. Depois eu vou fazer sobre esse filme. Esse filme chama The Changeling, tá? E qual é a história? É o Peter C. Scott, ele é um pianista super famoso, um grande compositor, e logo no começo do filme, o carro dele tá quebrado, ele tá com a mulher e com a filha, eles estão tentando empurrar o carro na neve, e ele para numa cabine telefônica para ligar, para pedir socorro, ajuda pro seguro e tal, e vem um caminhão e bate no... Meu, essa cena é porrada total. Ele bate, estoura e vão morrer as duas, a mulher e a filha dele. Aí ele fica desolado, ele muda para um outro lugar e tal. E nesse lugar ele vai mudar numa casa histórica que ninguém alugava essa casa. E nessa casa ele vai começar a morar, compor as obras dele. É muito os caras fumando direto assim, e ele tocando no piano. Ele tem um zelador nessa casa gigante, muito bonita e tal. E é uma casa histórica. E aí ele tá compondo a obra nova dele. Ele tem um gravador daqueles de rolo, né? Que ele vai e volta. Um negócio que era mó moderno, assim. E ele tá compondo, ele começa a ouvir uns barulhos. Ele tinha um lance que ele brincava com a filha dele, que ele jogava, eles tinham um negócio de jogar a bola um pro outro. Então essa bola começa a aparecer para ele, vindo. Então ele começa a ser assediado por um espírito. Ele começa a ouvir uns barulhos, tal. Ele compõe uma peça nova que é muito bonita, tal. E ele ouve, né? E mostra para as pessoas ninguém tinha ouvido, tal. Só que tem uma mulher que é dessa associação que ele alugou a casa, que ele fala assim, ó, essa casa não devia ter sido alugada para ele. E esses eventos paranormais vão ficando cada vez mais intensos. Então, tem muito aquilo do filme do jump scare, de porta que abre, pá, e não sei o que, e papapá. Só que o que é legal nesse filme é que, além da história de fantasma, esse fantasma que começa a assediar esse personagem do George C. Scott, você vai ter o que vai acontecer? Ele começa a ir atrás disso, então ele começa a perguntar dos barulhos da casa e tal, até que ele vai achar uma parte da casa que ele vai ver que tem uma... Meio que nem acontece no Bebê de Rosemary, assim. Ele vai ver uma prateleira e atrás dessa prateleira tem uma porta. Quando ele empurra a porta, ele vai descobrir que tinha um quarto lá todo fechado, ou seja, aquela casa tinha alguém... Então vocês viram na capa do filme, tem uma cadeira de rodas antigona. O que acontece? Ele vai descobrir, então ele vai achar uma... Tá tudo, faz 70 anos que o negócio tá fechado lá. E aí ele vai abrir, ele vai achar uma caixinha de música, e a música que ele compôs é a música nota por nota que estava na caixinha de música. Então ele, na verdade, ele não compôs algo novo. Ele
foi induzido pelo espírito que estava naquele quarto. E aí ele vai descobrir a história que aconteceu lá. Então aí vai vir um casal de sensitivos. Ele é mó cético em relação a esse negócio de espírito e tudo mais. Ele grava a sessão e aí o espírito começa a falar um monte de coisa e tal. Aí ele volta. Quando ele está ouvindo a gravação dele, do piano, ele volta e ele começa a ouvir o espírito dando dicas para ele. E o que ele vai descobrir? Que morava um menino nessa casa. E esse menino, ele tinha uma paralisia, por isso a cadeira de rodas. E o pai desse menino, ele era casado com a mãe do menino, a mãe tinha falecido, e o menino seria o herdeiro de toda a fortuna. Mas só se o menino chegasse aos 18 anos. Se ele não chegasse aos 18 anos, esse dinheiro iria para uma entidade, porque a família dela não acreditava muito nesse marido dela, desconfiava do cara, o cara teria casado por interesse. E esse cara, o pai desse menino, ele percebe que o menino era muito doente, esse menino não quer chegar aos 18 anos. Então o que ele fez? Ele afogou o menino na banheira. Então tem uma banheira lá, tal. Você vai ter todas essas referências. E ele afogou o menino na banheira, enterrou o menino num outro lugar, num poço, e foi para a Europa falando que ele tinha viajado com o menino, mas o menino já estava morto. E aí, na Europa, ele arruma um outro menino, passa 3 anos e volta com esse outro menino, falando que era o filho dele que tinha sido curado lá. E aí esse menino faz os 18 anos e eles recebem a fortuna, ele vai continuar tendo essa vida boa. Então é esse espírito do menino querendo desvendar o caso. Só que no meio do filme você vai ver um senador, tal, que investe nas artes, tal. E quem é esse senador? Esse senador é o menino que herdou o dinheiro, que tinha sido trocado no lugar do outro. E ele tem uma medalhinha e tal. Aí o espírito vai indicar onde eles estão, eles vão descobrir o cadáver do menino, com os restos mortais e tudo mais. E é muito doido que esse espírito do menino que ficou lá na casa, ele é super forte, ele consegue atacar as pessoas, ele faz um policial ser morto num acidente de carro. Ele tem uma energia kármica, uma energia residual muito forte do lance dele ter sido morto desse jeito. Aí o George C. Scott vai lá no senador e fala, ó, eu descobri e tal. Aí o cara vira e fala assim, mas você tá querendo o quê? Você quer dinheiro? Ele falou, não, eu quero resolver isso, porque eu tô naquela casa e esse espírito tá me atormentando e tal. E aí esse senador, no final do filme, vai até em direção à casa. A casa começa... Então começa o espírito do menino que ficou, começa a atacar o personagem de George Scott. E tem uma cena que é muito legal. Porque, pô, o George Scott fez tudo o que ele tinha que fazer. Primeiro, ele achou que ele devia estar em contato com o espírito da mulher dele e da filha dele. Não tinha nada a ver com a história. Então ele já estava aguentando a porrinhação de um outro espírito que não era os espíritos que ele tinha que se resolver. No final, a mulher e a filha dele não vão ter mais nada a ver com a história, tá? Mas você fica no começo achando que são elas. Isso é o interessante, é o plot twist interessante do filme. E aí ele resolveu o bagulho, meu. Ele achou o corpo do menino, ele foi lá, falou com o cara. Aí o cara falou, não, eu não vou aceitar isso. Pô! E aí quando ele chega na casa que o espírito começa a azucrinar, derrubar coisa, ele vira pro espírito e fala assim, pô, mano, o que você quer de mim? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. É muito engraçado, porque é tenso, ele não destoa do filme, mas é muito louco, porque tipo, porra, mano, eu fiz tudo que tinha que fazer, você vai ficar me enchendo o saco ainda? Você vai ficar me apunhando? Eu não fiz nada pra você, eu tô te ajudando aqui. E nessa hora chega o senador, que é o menino que foi trocado no lugar do outro. E aí ele sobe as escadas, porque ele não aguentou, ele leva a medalhinha, e aí a casa vai começar a quebrar tudo, e a casa vai se incendiar, e finalmente o menino vai ter a paz que ele queria, o espírito vai ter a paz que ele queria destruir no outro menino, que talvez em determinado momento foi tão vítima quanto ele, mas que nunca revelou nada disso assim, e aproveitou da fortuna e tal.
Esse filme é muito legal, assim. E os desdobramentos que ele vai tendo, você vai achando que é a família dele que tá lá, aí você vai desvendando essa coisa. Tem o lance com a música, tem o lance da sessão espírita, assim, e ele vai dando umas levadas para uns lados, para os outros, assim, e essa hora que ele enche o saco, você vai, porra, mano! Ele fala, meu, essa cena é muito. Ele tá embaixo do pé da escada e ele olha pra onde estaria esse lugar onde tá o espírito lá, que é onde ele morreu. Ele, pô, eu já fiz de tudo, você fica me enchendo um saco ainda, tô tentando resolver pra você e você não me dá sossego. Então é muito legal. O Desvendar de um Mistério, dirigido pelo Peter Medak com George Scott. Eu recomendo um suspense muito interessante, assim, com esse lance do lance do filme de fantasma e tudo mais. Esse filme, ele foi indicado a vários prêmios, ele ganhou melhor filme, melhor performance, melhor atriz coadjuvante, né? Em alguns, nada do Oscar, nada disso, mas ele ganhou prêmios, e é um filme que é muito bem conceituado. Esse filme você acha, assim, ele é um filme fora do mainstream, mas que ele é muito bem conceituado, aqueles filmes que às vezes você acha em listas de grandes suspenses que ficaram no filmes do passado que acabaram não tendo o mérito que eles deveriam, beleza? O poema de hoje, ele é sobrenatural. O ser humano, na sua ânsia criativa em se esconder de si mesmo, criou a sua imagem e semelhança uma miríade de seres sobrenaturais, de deuses misericordiosos a maléficos demônios, de vampiros existencialistas a fantasmas em armários, loucos para saírem por aí, exortando e externando secretamente a essência do ser mais aterrorizante a pisar ferozmente nesse planeta e destruir tudo e todos sem misericórdia, o próprio Homo sapiens. É muito interessante que esse filme ele vai fazer essa transição, mas mais assustador do que o espírito foi o que o pai fez com o próprio filho, né? Então a ideia do filme é que o homem conseguiu ser pior que o espírito, mas o espírito ficou chatão depois, encheu o saco do George Scott, beleza? Diz aí, você já assistiu esse filme, você já conhecia, sabia que tinha? Esqueci de falar alguma coisa, se você já assistiu esse filme e já conhecia, deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Vou deixar um abraço pro Felipe Marticello, pro Éder Morgan, pra Shirley Morgan, pro Roquigério, pro Matheus, meu aluno que vira e mexe, o Gustavo, que também é meu ex-aluno, que tem um canal legal pra caramba, pra Laís, pro Macário, pra todo mundo que assiste o canal aí e vem participar da comunidade Terra Firma Society. Tchau, tchau.